Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tudo bem, graças a Deus. Pronto, a minha câmera já está aberta. Consigo ver a todos. Conseguem me ver todos? Sim. Ok, obrigada. Muito obrigada por aceitar participar dessa live. Te ter aqui é um prazer. Muito obrigada. Eu te convite. Tá certo. Bom, eu vou me apresentar para quem estiver nos assistindo, tanto agora quanto em gravação. Me chamo Ruber Rodrigues, eu sou proprietária do escritório Ruber Rodrigues Advocacia. Fica sediado no Brasil, na capital, em Brasília. Porém, eu faço atendimento em todo o Brasil e até mesmo em alguns países, do exterior. A minha área de atuação é o direito das famílias e sucessões, é a minha especialidade, e sou membro do IBDFAM. Então, agora fique com a palavra para se apresentar, doutora Tereza. Obrigada. Sou a Teresa Chorenko, advogada moçambicana. Sou presidente do IBDFM Moçambique, porque o IBDFM Alastrou-se, também o seu núcleo. Sou a presidente em Moçambique. Trabalho no Ministério das Finanças como jurista no gabinete da ministra. Sou licenciada em Direito, mestranda também em Direito, com algumas pós-graduações em Direito da Família e Sucessões. Agradeço desde já pelo convite que me foi formulado. É uma honra para mim partilhar conhecimento e, acima de tudo, fazer este direito comparado Moçambique-Brasil. Obrigada, doutora Rubia. Bom, essa live de hoje ela tem o objetivo não só de apresentar lá os colegas advogados e das demais áreas do direito, mas principalmente para a sociedade, para as pessoas, cidadãos comuns que gostam de temas relacionados ao direito e também à história, à parte sociológica, enfim, toda essa integração. Então será uma live não só jurídica, mas também com curiosidades aí que os nossos dois mundos lusófonos estão integrados, tá bem? Eu vou começar fazendo um panorama histórico, do divórcio, da instituição família, na verdade, aqui no Brasil. Bom, essa instituição família, ela foi basicamente criada ali para ter uma organização, uma sucessão ali de sobrenomes, hierarquia, patriarcado, por virmos aí de uma sociedade é, altamente conservadora, com reflexos do conservadorismo ainda nos dias atuais, menos do que no passado, mas ainda assim. Então, essa estrutura família sendo ali chancelada pelo casamento, teve início, assim, para ter esse desenvolvimento patriarcal. Não era possível o divórcio, né, no passado. A lei do divórcio no Brasil, ela é de 77, e na verdade, assim, os avanços, eles começam um pouco antes, na verdade, porque em 1962, nós temos ali a mulher sendo vista como já um sujeito de direitos ali, não mais como um agente incapaz. Então, a mulher começa a ser vista de uma forma um pouco mais respeitosa em 1962. E após isso, em 77, nós temos a lei do divórcio. Porém, no passado, só era possível também divorciar quando você apresentava um motivo que fosse considerado justo, para que esse divórcio fosse ali validado. Então, assim, uma explanação geral de como funcionava no Brasil a instituição família e como surgiu ali os direitos iguais antigamente entre homem e mulher e como surgiu a instituição divórcio. Agora, se puder falar como funciona por aí. Muito obrigada. Textualização já é importante e muito boa. Em Moçambique, ah, eu sempre esteve muito feliz desde a altura da criação do Código Civil, onde a família estava inserida, já previa neste caso
e já estava lá estabelecido quais eram as tipologias de divórcio existentes. Então, do ponto de vista de inserção ou de possibilidade de recorrer ao divórcio, este já se encontra ou já se encontrava previsto desde a partida da família que nós tivemos, e neste caso no Código Civil. Obrigada. Compreendi. Bom, falhou um pouquinho, mas eu consegui dar uma compreendida. Quando for seu momento de fala novamente, eu vou até fechar o meu microfone para ver se dá uma melhorada nas falhas. Bom, hoje eu vou falar agora, acho que vamos passar para a forma de divórcio hoje, atualmente, como funciona. O divórcio hoje, no Brasil, ele pode ser feito tanto no formato judicial quanto extrajudicial. O extrajudicial aqui no Brasil, nós temos auxílio de cartório. São cartórios que fazem essa parte extrajudicial. Até o ano passado, não era possível fazer divórcio em cartório quando existia ali filhos menores de idade ou incapazes. Atualmente já é possível, desde o final, segundo semestre do ano passado, é possível fazer o divórcio em cartório, mesmo tendo ali filhos menores de idade. Porém, a única condição que ficou possível para fazer em cartório é que o ex-casal esteja em consenso. Para fazer em cartório é obrigatória a presença de um advogado para assinatura, para assistir às partes, porém eles precisam estar em acordo quanto a toda a questão do divórcio. Caso não estejam em acordo, precisa ser obrigatoriamente na via judicial. Não existe mais prazo nenhum para fazer esse divórcio, porque anterior a 2010 era preciso ali o casal comprovar uma separação há 2 anos, uma separação de fato ou uma separação judicial, precedia uma separação antes do divórcio. Desde 2010, não, já se pode dar entrada diretamente no divórcio. Então, atualmente é assim que funciona: judicial, extrajudicial. Extrajudicial basta que tenha acordo entre as partes. Muito bem. Do ponto de vista moçambicano, o divórcio tendencialmente é judicialmente. O que vocês chamam de extrajudicialmente, nós caracterizamos como divórcio não litigioso, que é aquele em que as partes amigavelmente sentam, entendem que o casamento já não tem pés para avançar e decidem divorciar-se. Fazem um acordo extrajudicial para este divórcio e também a partilha de bens. Eles já rolam tudo que eles entendem que seja necessário, sob o ponto de vista de bens patrimoniais e acordo que eles vão celebrar, e depois assina-se e leva-se ao tribunal, porque de todas as formas isto tem que ser chancelado pelo tribunal, assumindo que a partir do casamento há uma mudança a nível do registro civil, neste caso o Estado Civil. Então, nestes termos, é sim obrigatório que este acordo extrajudicial seja levado para o tribunal. Compreendi. Aqui também, assim, ainda é possível fazer o consensual pela via judicial. Porém, algumas partes elas preferem ir ao cartório porque aqui funciona, assim, a vantagem, né, que é vista aqui pelas pessoas que optam pelo cartório é que é a rapidez, porque eu não sei como funciona aí o judiciário, mas aqui costuma ser um pouco moroso. Então, às vezes, as partes querem ali resolver essa situação com mais rapidez. Então, elas acabam optando pelo cartório para evitar esse desgaste de muito tempo, porque existem até mesmo os prazos ali processuais que precisam ser respeitados, então acaba que prolonga mais o tempo. Concordo. Também Moçambique, os processos judiciais são bem mais morosos
Dependendo, obviamente, do tribunal, da secção, mas os processos judiciais costumam levar mais tempo. Às vezes, um casal pretende se divorciar, agora e o tribunal notifica depois de um ano. Se calhar as partes até já se entenderam, não é? Então, de facto, algumas vezes o processo judicial é moroso, por esse motivo é que se opta pelo processo extrajudicial, pela sua flexibilidade. Ainda estamos aqui. Voltou? Tinha cortado. Voltou. Sim, eu acho que tinha mutado. Ficou mudo de repente. Bom, no meu, que as pessoas às vezes elas realmente assim, a morosidade é tanta que muitas vezes elas acabam voltando o relacionamento nesse nesse meio tempo. Isso acontece por aqui também. De facto, é porque, pela morosidade, o tribunal está lá, as partes envolvidas também estão lá. Depois já começam a pensar, a refletir, começam a ver que ainda se amam, que às vezes aquele divórcio era resultado de uma discussão. Então, muitas vezes as partes acabam reconciliando e desistindo do divórcio. Isso é verdade. Bom, e agora a gente entra então em uma questão que é bem interessante também, essa questão das partes às vezes desistirem ou até mesmo prolongarem um divórcio, essa questão social e cultural. Aqui no Brasil, apesar de já sermos menos conservadores, ser um Estado laico, pela nossa Constituição de 1988, o Brasil é um Estado laico, ele ainda assim, em sua maioria, ele é um país cristão tanto católico quanto protestante. Ele é um Uhum. país em maioria cristão, então o casamento é a instituição ali aprovada, né, socialmente por essas instituições, e o divórcio é algo também assim, à luz até mesmo da Bíblia, pelo cristianismo, algo que não é comum, que deve ser ali aceito dentro de algumas exceções. Então, nosso país, apesar de estar avançado nessas questões de divórcio, ainda é um país que não enxerga assim com tanta naturalidade quanto deveria. Acredito que nós temos ainda que avançar muito mais, tanto culturalmente quanto na legislação, porque assim, a sociedade é um organismo vivo. Então, o nosso modo de viver que precede o direito, que precede, enfim, essas questões de costumes, né? Então, acredito que temos muito a evoluir, mas ainda é uma questão um pouco. Tem um certo preconceito com essa questão do divórcio. Muito obrigada, doutora. A questão é realmente muito crucial, porque mesmo em Moçambique, mesmo no ordenamento jurídico moçambicano, hum, o divórcio está inserido dentro da instituição família. E para os cristãos, eles olham o divórcio como um fracasso, uma aberração, às vezes uma maldição, porque eles entendem que o casamento é uma bênção divina, é uma bênção que vem de Deus. E a partir do momento que um casal que se casou diante da lei dos homens, da lei de Deus, opta pelo divórcio, hum, há um sentimento de fracasso, há um sentimento, de ataque espiritual, há um sentimento mais voltado para uma frase como: será que Deus não está ali? Como é que eles deixaram o diabo entrar? Não é? E muitas vezes, pela via religiosa, muitos comportamentos ou muitas condutas que a nível do direito são vistas como crimes, a nível da religião é visto como uma luta espiritual, o diabo está a usar, o diabo está a se apoderar, não, traição, é o diabo que quer estragar o casamento. Então, de forma conclusiva, em Moçambique também
se olha para a questão do divórcio com um pouco de preconceito do ponto de vista religioso. Até complementando sua fala, que me fez lembrar aqui que aqui também funciona dessa mesma forma, e inclusive no passado, e um passado não tão distante, filhos de mães separadas, mães divorciadas, eles enfrentavam preconceito na escola. Muitas famílias ali com o casal heteroafetivo, eles se afastavam, falavam para os filhos se afastarem daquela criança porque aquela criança era filho de pais divorciados. Então não era uma coisa, não era nada assim, não era nada bem visto minimamente. Era realmente um alvo de preconceito, de realmente de fracasso, de destruição, de realmente até as instituições religiosas falarem que o diabo entrou ali naquela família para destruí-la. Isso realmente acontece, acontecia e acontece ainda por aqui também. Exato, exatamente. Esta de fato é a teoria existente. A nível religioso, o divórcio sempre é visto como a entrada ou brecha do inimigo, do diabo, de Satanás. Mas, do ponto de vista jurídico, o tratamento, obviamente, que é outro. Exato. Me tire até uma dúvida, como funciona aí? Me lembrei de algo que aqui na Igreja Católica só se casa uma vez, né? Perante a igreja. O casamento que é válido para a Igreja Católica é o da igreja e não o do cartório, o do documento. Então, você se casa na Igreja Católica e você divorciando, você não pode nunca mais se casar ali novamente. Não sei se existem ali algumas exceções, talvez uma anulação de um casamento, um processo judicial de anulação, enfim, mas você não pode. Na igreja protestante, pode. Pode se casar quantas vezes a pessoa desejar, ali sob a bênção ali do líder religioso, do pastor. Mas na igreja católica, não. Aí pode? Não é muito diferente, porque a ideologia da católica é universal, ou seja, é para todas as igrejas católicas. A Igreja Católica tem doutrinas e posicionamentos muito bem definidos que não alteram em função do Estado ou do país em que a igreja estiver lá montada. Para as igrejas protestantes, obviamente, pode sim contrair matrimônio mais de uma vez, não há nenhum problema. Claro que nas igrejas sempre olham com aquele preconceito, mesmo nas igrejas protestantes, não é? Ficam, a irmã Rúbia está a casar pela segunda vez, como? Então, há esta possibilidade, mas também tem aquele lado moral que às vezes é um bocadinho preconceituoso, mas a possibilidade está sempre lá. Compreendi. Então funciona da mesma forma que aqui. A católica é universal e a protestante é do mesmo jeito que aqui. É aceito mais de uma vez. Aceito não com bons olhos, mas eles casam. É aceito. Aqui nós tínhamos no passado a instituição casamento e família sempre vinculada a casais heteroafetivos. A união homoafetiva sempre existiu, porém ela era marginalizada dentro da nossa cultura, do nosso direito, enfim. E tivemos alguns avanços, apesar de ainda não termos conquistado para essa parcela grande da população todos os direitos que eles merecem. Estamos na luta para que se avance cada vez mais por direitos iguais, independente da orientação sexual. Então, hoje, desde 2011, nós temos ali expressamente reconhecido o direito das uniões homoafetivas. Essas pessoas elas já podem contrair união estável, elas já podem se casar, constituir família, adotar filhos, enfim, tem uma liberdade, e inclusive por elas poderem se casar, obviamente que elas também podem se divorciar. E como funciona aí? Bom, aqui em Moçambique, as uniões homoafetivas
elas não são reconhecidas sob o ponto de vista jurídico. É uma figura ou é uma realidade que para nós ainda não foi concebida a nível do nosso legislador. Socialmente, esta é uma figura que já existe porque nós conseguimos ver ah, dois homens unidos, duas mulheres unidas, e a cada dia que passa, esta figura é vista com um pouco mais de regularidade. Mas, do ponto de vista jurídico, esta figura de casamento homoafetivo ou relação homoafetiva ainda não é muito bem aceita. Provavelmente num futuro nós possamos mudar a maneira de ver esta questão, mas por agora o relacionamento homoafetivo não é reconhecido. Compreendi. Acredito que então, assim, a questão é um estado também monogâmico, como o Brasil, porém nós aqui já estamos vendo há algum tempo a existência de fato de também uniões poliafetivas. Nós temos diversos trisais aqui, muito conhecidos perante a sociedade. Porém, ainda é algo que está muito distante da legislação ali ainda regulamentar. Não temos o reconhecimento ainda de uniões poligâmicas dentro da instituição casamento. Porém, já tivemos um recente avanço no reconhecimento dessas uniões, porque elas existem, e tivemos, acredito que em 2023 ou foi 24, o reconhecimento de uma união estável entre trisal, porque eles estavam ali gerando uma criança e essa criança precisa ter ali a multiparentalidade na certidão de nascimento. E isso já é algo possível. Tanto a filiação socioafetiva quanto a biológica, é possível que uma criança hoje ela tenha na sua certidão de nascimento mais de um pai e mais de uma mãe. E diante disso, nós tivemos o reconhecimento de trisal para que essa criança tenha ali os seus pais inseridos na sua certidão. Então, assim, já foi um avanço o judiciário reconhecer essa união estável. Então, eu acredito que o próximo avanço, dentro de alguns anos, será o reconhecimento ali de que o Estado não é mais monogâmico, que ele tenha que enxergar para as realidades da sociedade, tenha que se adaptar. Interessante. Aqui em Moçambique, a questão das famílias paralelas, não é? Ou das famílias poliafetivas, tem um cunho histórico-social. Os africanos tendencialmente são polígamos. Os homens gostam de ter duas, três ou mais mulheres. Então, esta figura voltada no objetivo masculino já existia, que é a poligamia. Hum, e também existe a poliandria, que é a possibilidade de uma mulher ter mais de um homem, ter dois, três ou quatro. Esta é uma questão histórica, tradicional e que está enraizada em África. Este é o primeiro aspecto. Sob o ponto de vista jurídico, nós ainda não reconhecemos as uniões múltiplas, porque o casamento, a união de fato, a união estável é uma união monogâmica. Mas há uma ressalva muito interessante a nível da lei da família, que é o apanágio em caso de uniões polígamas, que permite que um homem quando da sua vivência estivesse no relacionamento com mais de uma mulher, esta possa ser abrangida a nível dos direitos das sucessões, desde que este homem não esteja casado oficialmente. Não é? Então, ainda não se reconhece as uniões múltiplas, como uma forma de constituição de família, mas também o legislador não se torna cego e surdo quanto a estas matérias, porque está ciente que existe.
até porque é uma questão mais cultural e social. Então, mais ou menos funciona desta forma aqui em Moçambique. Religiosamente é aquilo que já sabemos, é um pecado, é tudo aqui. Que é cultural, de certa forma, assim, ter essa poligamia de forma oculta. Chamamos aqui de amante. Aqui é culturalmente os homens costumam, em via de regra, né? Existem mulheres também, mas vamos falar dos homens porque assim, é cultural, já é consolidado que boa parte dos homens aqui traem as suas esposas, enfim, existe essa questão cultural. Então, existe ali também esse reconhecimento. Inclusive, temos decisões aqui recentes de que essa pessoa casada, que tem ali o seu casamento, não pode ter paralelamente uma união estável sendo reconhecida. Essa pessoa que está vivendo com ele em união estável, ela não pode ter ali direitos como se fosse equiparada a uma esposa, porque isso é muito comum aqui, ter famílias clandestinas, digamos assim. É cultural. Cultural, mas aqui, o pressuposto para a poligamia é que todas as parceiras deste homem saibam que estão no relacionamento com este homem. Este é o pressuposto. Não pode ser algo oculto, algo que não se sabe. As mulheres sabem, até convivem. Algumas vivem até na mesma casa. Então, não se trata necessariamente de se ter uma amante, que é uma figura que aqui também existe, obviamente em todo mundo existe, mas se trata de ter uma segunda esposa, uma terceira esposa, um segundo marido ou um terceiro marido. É uma figura mesmo, é um pouco mais legalizada, porque elas se conhecem e sabem que estão todas dentro do mesmo relacionamento com o mesmo homem. Interessante. Adorei. Bom, eu acredito que chegamos ao fim. Ai, mas foi maravilhoso. Muito obrigada. Te agradeço muito. Foi muito interessante, compartilharmos as curiosidades dos nossos países. Fico muito grata e espero que possamos fazer em outro momento outro bate-papo desse. Claro, com certeza temos. Eu agradeço pelo convite. A doutora Rúbia é uma mulher extremamente inteligente, uma mulher, uma excelente advogada no Brasil. Então, é alguém com quem sempre terei honra e privilégio de partilhar o mesmo espaço virtual, amanhã físico, para partilha de conhecimentos e este direito comparado. Ano passado eu estive no Brasil, este ano também eu vou para o Brasil. Quando eu estiver aí, com toda a certeza farei questão de conhecê-la presencialmente, dar uns abraços e trocar mais conhecimentos jurídicos. Ai, que incrível! Bom saber que você virá e será mais que bem-vinda. O convite já está mais que feito e eu que te agradeço. Desde o início, o primeiro contato, você foi muito receptiva, muito querida, uma pessoa incrível que sim, eu quero levar para a minha vida profissional e para a minha vida também pessoal. Muito, muito obrigada. Foi um prazer compartilhar esse espaço com você. Vamos fazer uma foto, uma selfie, não sei como é que se faz, Claro! para termos, não sei quem nos ajuda com isso, não sei se a doutora faz, como é que Você fazemos. sabe fazer, Clara? Clara sabe? Deixa eu ver. Caso ela não saiba, eu vou fazer, posso fazer por aqui também. Ok? Vamos organizar. Uhum.
Prontinho. Ela está sendo gravada e vou disponibilizá-la também no YouTube para que outras pessoas possam continuar vendo. Obrigada, doutora. Não tem nenhum problema. Eu que agradeço. Um abraço e até logo. Muito obrigada. Um abraço, um beijo, até logo.